Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, há o tema oração dominical. Esta oração está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Em cada vídeo, examinamos um versículo. Neste vídeo, o versículo 13, que diz assim: Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Allan Kardec, a seguir, em 6 parágrafos curtos, analisa o sentido mais profundo desta frase de Jesus: Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Allan Kardec, como que fazendo a mesma oração dominical, mas de maneira estendida, sob a orientação dos espíritos superiores, nos traz uma análise do seu sentido mais completo. Diz assim, Allan Kardec: Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então já chama atenção aqui para a influência dos espíritos maus que tendem a nos tentarem a fazer coisas que não nos convêm à nossa vida espiritual, à nossa evolução espiritual. Há a presença dos espíritos maus. Mas não se trata de transferir a responsabilidade. É uma parceria. E esta extensão da oração é uma autoconscientização da responsabilidade. Olha só. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Então veja que em nós está a causa do mal que praticamos. Eu cedi à tentação, Deus me deu este arrastamento, como se eu estivesse transferindo a responsabilidade do mal que eu pratico para Deus. É uma fuga da responsabilidade. A responsabilidade dos próprios atos é uma marca característica dos espíritos mais evoluídos. A responsabilização dos atos é característica da evolução espiritual. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Então veja, o atrair dos espíritos maus que nos tentam, nos induzem, é porque está em nós algo que os atrai. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Esta é a nossa parte. Temos que ter a vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Está inteiramente em nossa mão.
contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Está muito claro, né? Prosseguindo. Aí então uma rogativa a Deus neste sentido. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Veja, pela segunda vez, em nós está a solução. Encontrar a vontade para fazer o bem, a vontade para resistir ao mal, está em nós. Então, rogar a Deus que nos inspire essa vontade. O mal, falando a Deus, né? O mal não é obra tua, Senhor. Porquanto o manancial de todo o bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. É escolha. Nós é que escolhemos. É um mau uso da liberdade que nos foi dada por Deus. Usamos mal. Quando os homens as cumprirmos, as leis de Deus, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. Prossegue. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. A gente não pode se enganar. A gente fica feliz, a gente anseia de praticar aquela coisa ou aquela outra, ou pensar isto, pensar aquilo, porque aquilo nos agrada. Não é? Como ele diz ali, só parece irresistível aos que nele, no mal, se comprazem. Olha como a responsabilidade é nossa. Qualquer alegação de que nós somos vítimas de um assédio espiritual, que os espíritos maus é que nos estão fazendo mal, não. É uma parceria. Em nós está como um imã que atrai. Ou atraímos o bem, porque praticamos o bem, desejamos o bem, ansiamos pelo bem, rogamos a Deus que nos fortaleça na prática do bem, ou atraímos o mal, porque nele nos comprazemos. Desde que temos vontade para fazer o bem, também podemos ter a de praticar, repetindo, desde que temos vontade para o fazer o mal. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Da mesma forma, os espíritos bons não vão fazer aquilo que nos cabe, não é? A assistência dos espíritos bons é para nos inspirarem, nos ampararem,
mas é nós que temos que resistir. Se os espíritos bons vêm e fazem por nós, nós não vencemos a tendência. Nós temos que vencer a tendência, o arrastamento ao mal, para consolidarmos em nós um padrão definido na vivência do bem. Desta maneira, então, não atraindo os espíritos maus, não caindo em tentação. Este versículo 13, que começa com "não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal", tem ainda a sua conclusão, a palavra final. E nós queremos fazer alguns comentários a respeito desta pequena parte final do versículo 13. Então vamos deixar para o próximo vídeo retornar ao versículo 13 do capítulo 6 de Mateus para concluir o estudo da oração dominical. Então, no próximo vídeo, retornaremos à oração dominical no versículo 13. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça no bem.